Era 1961, quando o então presidente Jânio Quadros renunciou o governo, deixando a vaga para o seu vice, João Goulart, quando conhecido como Jango. O discurso de Jango, convencido de que era necessário diminuir as diferenças sociais, começou a preocupar a elite brasileira na época. Entre tantos movimentos para diminuir o poder de Jango, um dos mais famosos, a mudança do regime político. As propostas de Jango continuaram a incomodar a elite, entre elas o controle do dinheiro enviado para o exterior. O Brasil também estava economicamente instável e, para piorar a instabilidade da política proposta pelo então presidente, começaram a se espalhar por todo o país. Tudo somado, não foi muito difícil para armar o golpe de 64. E foi exatamente o que aconteceu no mês de março de 1964. Os militares tomaram o poder das mãos de Jango e em 31 de março, então começou a tomada do poder por parte dos militares e no dia 2 de abril de 1964, João Goulart deixou Brasília e a presidência e foi assumida por Ranieri Mazzilli. No dia 4 de abril, Jango buscou auxílio no Uruguai. Não demorou muito, no dia 9 de abril, os militares começaram a estabelecer as próprias regras. O ato institucional primeiro tirado do governo, o presidente é cassado e montado de políticos. Ainda em abril, o Brasil teve seu primeiro governante militar. Assumiu a presidência o Marechal Castelo Branco, que ficou no comando até o dia 24 de janeiro de 1967. Os atos institucionais foram decretos emitidos durante os anos após o golpe militar de 1964 no Brasil. Foram decretados 17 atos institucionais, sendo o mais conhecido dentre eles o ato institucional número 5, que marcou a radicalização do governo durante os anos de chumbo. Hoje estamos aqui com alguns colegas para conversar sobre esses 17 atos que foram criados na época da ditadura militar. Bom, gostaria de saber o que você tem a dizer sobre esses decretos que foram impostos pela comissão da ditadura militar. Bom, eu sei que esses atos institucionais foram feitos pelos militares para poder beneficiar os militares e que eles ficaram no poder. E você sabe dizer especificadamente algo? Bom, eu sei do primeiro, né, o primeiro ato institucional, que foi regido pelo Francisco dos Santos, em 9 de abril de 1964, se eu não me engano. Ele praticamente dava poder para os militares para poder mexer na Constituição do Brasil e também para poder caçar legislações, e eles também podiam disponibilizar ou demitir ou até aposentar pessoas que atentassem contra o poder ou contra o regime da época. Obrigada. E você, o que você tem a me dizer sobre algum artigo? Bom, eu queria saber se você também conhece algum tipo de artigo que você pode estar publicando, que ficou conhecido, tipo o artigo 5 do Estado, foi o mais detalhe desses 17 atos. Não, sim, foi assim, o artigo institucional número 5, e eu fiquei sabendo que ele foi o quinto decreto, lógico, usado pelo Golpe Militar, e ele foi o mais duro que teve nesse regime. Ele foi redigido, se não me engano, pelo ministro da Justiça, Luiz Antônio da Gama, e ele começou a entrar em vigor em 13 de dezembro de 1961. Muito obrigada pela participação. Bom, esses atos foram publicados com a justificativa de serem necessários à luta contra a corrupção e pela manutenção da soberania nacional contra o avanço do consumismo no Brasil. Vamos lembrar a ditadura militar e a repressão ocorrida nela. Então, a ditadura militar foi um golpe dos militares de João Goulart. Foi um meio escolhido pelo grupo conservador de tomar o poder, do qual fazia parte alguns militares, em meio de uma briga causada por JK. João Goulart teve que se virar no governo para resolver a situação. Tentar, salvar a economia do Brasil. Os conservadores aproveitaram a má situação política vivida por Jango e tomaram o poder, instalando uma ditadura militar com o pretexto de salvar a nação. Quem mais sofreu com a ditadura militar e com a repressão que veio junto com ela foram os estudantes. Os jovens, eles já vêm com si, dele mesmo, um conformismo natural, uma forma de tentar solucionar tudo.
Os jovens, eles viram os direitos que demoramos tantos anos para conquistar sendo extintos de uma hora para outra pelos militares de uma forma muito injusta, através de um golpe, não é mesmo? Os jovens, eles buscaram várias formas de reivindicar os nossos direitos. Uma das formas encontradas foi através da música, mas logo em seguida os militares eles vieram com a censura, uma forma de escolher o que tocaria nas rádios e sairiam nos jornais. Logo em seguida também os jovens eles vieram com as sátiras, que era uma forma engraçada de criticar aquilo que os militares estavam fazendo. Em meio a tudo isso, tiveram muitos movimentos sociais organizados pelos jovens estudantes. Só que nesses movimentos ocorreram muitas mortes e desaparecimentos. Até hoje não encontramos uma razão, uma causa por que tantos jovens até hoje não foram encontrados, né? A população, com o passar do tempo, ela não foi aceitando aquela ditadura, viram que realmente aquilo estava errado. E em 1984, a população se reuniu e durante um ano ficaram na rua protestando, reivindicando o direito de escolher quem fosse assumir a presidência. Assim, em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves assumiu a presidência do Brasil, dando assim o fim da ditadura militar. Uma curiosidade sobre a ditadura militar, os estudantes e a perseguição que houve foi que a PUC de São Paulo ela entregou o diploma de 5 jovens que prestavam curso lá para os familiares, pois esses jovens eles haviam sido mortos por militares que alegavam que foi em legítima defesa, lógico. E essa entrega do diploma, mesmo eles não tendo concluído o curso, foi uma forma de homenagear e prestigiar a luta daqueles jovens pelos direitos de toda uma nação. Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas e aí, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender sobre ditadura militar. Você sabe o que é ditadura militar? Ditadura militar é uma forma de governo cujos poderes políticos, o poder está centralizado por militares. Por quê? O que é uma ditadura? Primeiramente, você me pergunta. O significado de ditadura, da palavra ditadura, se refere a qualquer regime de governo em que todos os poderes estão sob uma pessoa ou um grupo. Ou seja, no caso da ditadura militar, todos os poderes, a autoridade e tudo estava sobre os militares. Você me compreende? Mas então, ditadura ou regime militar? Você me pergunta, é a mesma coisa, meu querido. As duas coisas significam a mesma. Ou seja, ditadura. Por que é a ditadura? Porque teve censura. Se teve censura, se chama ditadura. Ó, rimou, hein? E o regime militar? Por que é regime militar? Também está certo. Tanto faz se você chamar isso de ditadura ou chamar de regime militar, entendeu? Tanto é que já foi chamado até de regime civil militar. Regime civil militar. No começo dessa ditadura, lá para a época de 1964, havia civis ainda no governo. Portanto, com isso, tanto faz ditadura ou regime militar. Compreende? E também, claro, tem um papelzinho ali, um meu roteirinho que eu fiz, não é? A censura, teve uma censura na imprensa, como eu havia dito, né? A perseguição, os opositores ao regime, e inclusive esse vídeo é sobre isso, sobre a tortura. As pessoas que se mostravam contra a ditadura, elas corriam o risco de serem perseguidas por militares. Inclusive, no vídeo de hoje, o vídeo do meu grupo, que é o meu trabalho, a gente vai falar sobre isso, sobre alguns documentários, sobre pessoas que eram opostas à ditadura militar. Nossa, opostas, mano, meu Deus do céu. Que eram contra a ditadura militar. E com isso, o que acontecia? Os militares vinham atrás dela e torturavam essas pessoas que muitas das vezes acabavam até mortas, entendeu? Esse foi o período da ditadura. Agora você consegue compreender o que é a ditadura? Ditadura ou regime militar, ou seja, é a mesma coisa, mas a ditadura ela envolvia muito isso. Por haver censura ou oposição à ditadura, tipo, por minha parte, eu poderia correr o risco de até morrer. Ou ser torturado para, tipo, me manter calado ou não ficar contrário ao governo. Vocês compreenderam? Então, finalizo por aqui essa abertura maravilhosa, entendeu? Vocês vão ficar agora com alguns relatos de umas pessoas que sofreram na ditadura. Claro, são pessoas do meu grupo que interpretaram essas pessoas para, tipo, como fosse um documentário, entendeu? Os integrantes do grupo, quem são? São ele, Pedro, Eduarda, Gabriela, Isabela e eu,
Lucas. Então fiquem aí com essas pessoas e espero que vocês entendam. Tortura na ditadura, nunca mais. Ditadura, nunca mais. Seja contra a ditadura. É nóis. Ela estava em Petrópolis e ela foi muito torturada. Ela estava, visivelmente, havia sido violentada, com os órgãos genitais cheios de sangue e a roupa também toda cheia de sangue. Os construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Tive meus filhos sequestrados e levados para a sala de tortura, na Operação Bandeirantes. A Janaína com 5 anos e o Edson com 4 anos de idade. Inclusive eu sofri uma violência ou várias violências sexuais. Toda a nossa tortura era feita com as mulheres nuas e os homens também. Os homens também ficavam nus, com vários homens dentro da sala, levando choque pelo corpo todo. Inclusive na vagina, no ânus, nos mamilos, nos ouvidos. E os meus filhos me viram dessa forma, eu urinada com fezes, enfim. O meu filho chegou para mim e disse: "Mãe, por que você ficou azul e o pai ficou verde?" O pai estava saindo de um estado de coma e eu estava azul de tanto. Aí que eu me dei conta de tantos hematomas no corpo. Ai, fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo canhão. Uma das coisas que me aconteceu naquela época é que meu dente começou a cair e só foi derrubado posteriormente pela Obama. Minha arcada girou para o outro lado, me causando problemas até hoje. Problemas no osso do suporte do dente. Me deram um suco e o dente deslocou-se e apodreceu. Tomava de vez em quando Novalgina em gotas para passar a dor. Só mais tarde, quando voltei para São Paulo, o capitão Benoni de Arruda completou o serviço com um soco arrancando o dente. Há soldados armados, amados ou não. O homem de cabelo preto, que alguém chamou de Dr. Pablo, voltou, trazendo uma cobra grande, assustadora, que ele botou no chão da sala. E antes que eu a visse direito, apagaram a luz, saíram e me deixaram ali, sozinha com a cobra. Eu não conseguia ver nada, estava tudo escuro, mas sabia que a cobra estava lá. A única coisa que lembrei naquele momento de pavor é que a cobra é atraída pelo movimento. Então, fiquei estática, silenciosa, mal respirando, tremendo. Era dezembro, um verão quente em Vitória, mas eu tremia toda. Não era de frio, era um tremor que vem de dentro. Ainda agora, quando falo nisso, o tremor volta. Tinha medo da cobra, que não via, mas que era minha única companhia naquela sala sinistra. A escuridão, o longo tempo de espera, ficar em pé sem encostar em nada, tudo aumentava o sofrimento. Meu corpo doía. Pegaram-me e me jogaram para dentro do carro. Me levaram para a rua Tutóia do Doicode. Então me levaram para lá. Me puseram na sala para me interrogar, inclusive pelo coronel Ustra. Ele me interrogou várias vezes na sala. A sala era muito pequena e escura. Tinha umas lâmpadas assim no rosto da gente. Então foi aí nesse momento que eles começaram a me torturar fisicamente. Eu fui bastante pressionado psicologicamente, ameaçado de todas as formas, só para dizer como é que eu tinha contato com aquele jornal. E seguindo a canção, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Milagre econômico brasileiro é a denominação dada à época de crescimento econômico elevado durante o regime militar no Brasil, entre 1969 e 1973, também conhecido como Anos de Chumbo. Nesse período de desenvolvimento brasileiro, a taxa de crescimento do PIB saltou de 9,8% ao ano em 1968 para 14% ao ano em 1973. E a inflação passou de 19,46% em 1968 para 34,55% em 1974. Durante o milagre, instaurou-se um pensamento ufanista de Brasil potência, que se evidenciou com a conquista da terceira Copa do Mundo em 1970 no México, quando se criou o mote Brasil
ame ou deixe-o. Durante o milagre, a alta nas bolsas de valores brasileiras, iniciada ao final da década de 1960, resultou em um clima de euforia generalizada, incentivado por canções como Pra Frente Brasil, apelidado pelo autor Hélio Gaspari de Patriotada. Segundo Reinaldo Gonçalves, professor da UFRJ e economista, o período do milagre econômico foi o que gerou maior crescimento econômico desde a proclamação da República. Foi, porém, um período paradoxal da história do Brasil, ainda de acordo com Hélio Gaspari em sua obra Ditadura Escancarada. A abertura política foi o nome dado a uma série de ações, cujo objetivo era realizar uma transição lenta, gradual e segura para a democracia nos últimos 2 mandatos do regime militar. Nos anos de 1964 e 1974, o regime militar esteve na mão de 3 generais e viveu seu período de maior endurecimento. A partir da edição de uma série de atos institucionais, Castelo Branco, Costa e Silva, e meio de se promover o combate aos partidos militantes e organizações de esquerda através da censura, da perseguição política e até mesmo da tortura e da execução, devido ao prolongamento daquilo que deveria ter sido uma rápida intervenção. O exército se tornou uma longa ditadura. Diversos movimentos de resistência surgiram em busca do retorno à democracia no país. O embate entre governo e oposição durante esses anos foram marcados por diversos episódios, tais como as greves de Contagem e Osasco. Após esse período e em contexto de coexistência pacífica, os Estados Unidos da América passaram a defender a abertura política das ditaduras latinas-americanas. Algumas de governos anteriores norte-americanos haviam apoiado como a brasileira. O slogan que marcou a abertura política foi cunhado durante o governo Geisel, que pretendia realizar o processo de retorno à democracia de forma lenta, gradual e segura. Lenta porque não havia consenso nas Forças Armadas quanto à abertura política. Ou seja, a abertura política é o nome que se dá ao processo de liberação da ditadura militar que governou o Brasil. Esse processo, iniciado em 1974 e terminado em 1985, com o fim da ditadura, sinalizando através de declarações e discurso que iniciará a abertura. Bom dia, meu nome é Pamela e integrante do grupo é o Robert Aldori, Pedro Henrique Oliveira e o Eric, junto com o Daniel, só que o Daniel não vai participar da gravação. Os caras pintados. Em 1989, ocorreu a eleição para presidente do Brasil. E o vencedor foi Fernando Henrique de Mello. E após assumir o cargo, um dia depois, ele coloca em vigor o plano econômico, que nessas administrações tem o plano administrativo, incentivos fiscais, acordos de incentivos fiscais, entre outros. Em maio de 1992, o desgaste político chegou ao limite com a instalação. Em maio de 1992, o desgaste político chegou ao limite com a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Pode. Entre manifestantes, havia um enorme número de estudantes, secundaristas e universitários. Participavam atualmente de manifestações e eram apoiados por etnias e representações civis. Esses movimentos foram fundamentais para a vítima de Collor, ficou conhecido como caras pintados pelo fato dos jovens lutarem juntos com as cores da bandeira. Desses todos os problemas, que essa manifestação das etnias sociais, dos caras pintados, houve uma coisa muito mais séria, o confiscamento da poupança do pessoal, com a milícia Zena Cardoso, com o péssimo ministro que nós tínhamos, chamado Rogério Magro, ministro do Trabalho. Com isso catou pior ainda o país. Foi confiscado poupança de gente mais velha, pouco dinheiro que tinha, foi confiscado. Foi praticamente roubado para mim. Quer dizer, havia um tesoureiro na época dele chamado PC Farias, juntamente com ele, nos ajudou a roubar mais do país ainda. Tínhamos um ministro chamado Recupero da Economia, que é um excelente ministro. Ele foi mandado calar a boca dele, porque na época houve o plano, o RV, mandaram ele calar a boca e sair do país. Hoje ele é, como é que chama? Ele é diplomata.
essa manifestação dos caras pintados foi pouco diante do que o Collor fez na época. E foi merecidamente tirado do país, da presidência. Aê!